E se as promessas de Deus fossem mais do que regras antigas? E se por trás das histórias de Abraão houvesse um presente ainda vivo para nós? Muitas vezes tratamos essas narrativas como relíquias distantes, mas será que elas realmente perderam o valor? Vamos olhar para a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma carta de amor que ainda pulsa com relevância. A pergunta é simples: as promessas feitas a Abraão ainda têm poder para nós hoje? Talvez seja a hora de trocar as lentes do medo por olhos de esperança e descobrir o verdadeiro coração dessas promessas. A aliança com Abraão não foi um contrato comum, como aqueles firmados entre reis ou comerciantes da antiguidade. Era algo muito mais profundo, um compromisso eterno, marcado não apenas por palavras, mas por uma promessa divina que atravessaria gerações. Esse pacto foi selado sob o vasto céu estrelado, onde Deus convidou Abraão a olhar para as estrelas e confiar em algo impossível aos olhos humanos. Era uma aliança fundamentada na fé, na confiança absoluta na fidelidade de Deus, que prometeu estar presente em cada passo da jornada. Em Gênesis, lemos a promessa: "Farei de você um grande povo, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados." Essas palavras ecoaram como esperança em meio à incerteza, tornando-se o alicerce da história do povo de Deus. Essa promessa não ficou presa ao passado. Ela ressoou ao longo dos séculos, sendo lembrada por profetas, celebrada em salmos e reafirmada em cada geração. Seu cumprimento encontrou o auge em Jesus, que veio como a expressão viva dessa aliança. Paulo, escrevendo aos Gálatas, esclarece: "Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Ou seja, a bênção não se limita a uma linhagem, mas se estende a todos que creem. A promessa se expandiu, rompendo barreiras de sangue, cultura e tempo. Agora, ela é acessível a todos pela fé, unindo pessoas de diferentes origens em uma só família espiritual, marcada pelo amor e pela esperança. Em Cristo, a bênção prometida amadureceu e floresceu, trazendo vida, renovação e propósito. Assim como uma semente cresce e se transforma em árvore frutífera, a promessa se tornou realidade, tocando corações e transformando vidas. A história que começou com Abraão sob as estrelas encontra seu clímax em Jesus, que oferece vida abundante ao mundo inteiro. Hoje, somos convidados a participar dessa aliança, vivendo sob a luz da promessa que nunca se apaga. Muitos veem o Deus do Antigo Testamento como severo, distante, quase como um juiz impiedoso que observa de longe, pronto para punir qualquer erro. Essa imagem, marcada por trovões e leis rígidas, pode parecer difícil de conciliar com o Jesus do amor, que abraça, perdoa e acolhe a todos sem distinção. Para muitos, surge a dúvida: como o Deus que ordenou juízos pode ser o mesmo que ensinou sobre o perdão e o amor ao próximo? Essa tensão é real, mas a resposta está na própria história da revelação bíblica. A Bíblia é uma revelação progressiva. Deus se revelou gradualmente, passo a passo, usando a linguagem, os símbolos e os métodos que as pessoas podiam entender em cada época. Assim como a luz do sol nasce devagar, iluminando aos poucos, Deus foi mostrando seu caráter de forma crescente. Como um pai paciente ensinando uma criança pequena, Deus usou regras, limites e consequências para proteger e ensinar seu povo, guiando-os em meio à imaturidade espiritual e cultural. Ele sabia que, para aprender, a humanidade precisava de orientação clara, assim como uma criança precisa de disciplina para crescer com segurança. Mas o objetivo de Deus nunca foi o medo ou a punição pelo simples castigo. Sempre foi a restauração, a cura das feridas, o resgate do relacionamento perdido. Cada ato de disciplina tinha como meta final a reconciliação e a esperança de um novo começo. Em Jesus, vemos o coração de Deus em plenitude: amor, graça,
compaixão e perdão se manifestam de forma clara e acessível. Ele é a expressão máxima do desejo divino de se aproximar de nós, de nos envolver com ternura e misericórdia. Olhar para o Antigo Testamento através das lentes de Cristo revela o Pai amoroso por trás do trovão, o Deus que sempre buscou restaurar, ensinar e salvar, mesmo quando precisou usar métodos firmes. Por trás de cada julgamento, havia o desejo profundo de trazer os filhos de volta para casa, de reunir a família, de restaurar a comunhão e celebrar o reencontro. No fim, o Deus do trovão é, na verdade, o Pai do amor. Ler a Bíblia sem contexto é como montar um quebra-cabeça sem a imagem da caixa. As promessas a Abraão foram feitas em um mundo onde descendência, terra e bênçãos eram tudo. Deus usou símbolos, estrelas e areia, para mostrar que a promessa era tanto física quanto espiritual. Muitas passagens difíceis refletem a cultura brutal da época, mas o propósito de Deus era sempre proteger e redimir. Cada evento é parte de uma grande narrativa de redenção. O contexto nos liberta de interpretações literais e nos permite enxergar o fio de amor que une toda a história. Por muito tempo, ser filho de Abraão era visto como um privilégio reservado a uma linhagem étnica específica, uma herança transmitida de geração em geração pelo sangue. Era como se a identidade do povo de Deus estivesse limitada a um grupo fechado, definido por laços familiares e tradições ancestrais. Muitos acreditavam que apenas os descendentes biológicos de Abraão poderiam participar das promessas feitas por Deus, e isso moldou a história de um povo por séculos. No entanto, desde o início, Deus revelou que a fé, e não o sangue, era o verdadeiro critério de pertencimento. Exemplos como Raabe, a estrangeira de Jericó, e Rute, a moabita, mostram que Deus sempre acolheu aqueles que confiaram em sua promessa, independentemente de sua origem. Essas mulheres vindas de fora do povo de Israel foram integradas à linhagem do Messias, mostrando que a graça de Deus rompe barreiras e acolhe a todos que creem. O apóstolo Paulo reforça essa verdade ao afirmar que a promessa feita a Abraão é destinada a todos que compartilham da mesma fé, não apenas aos seus descendentes biológicos. Ele ensina que a verdadeira família de Deus é formada por aqueles que confiam em suas promessas, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Assim, a fé se torna o elo que une pessoas de todas as nações em uma só família espiritual. Em Cristo, somos adotados na família de Deus, recebendo uma nova identidade e uma herança que não depende de nossa história ou de nossos antepassados. Essa adoção nos concede o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus, participantes de uma comunidade global marcada pelo amor, pela aceitação e pela esperança. Não importa de onde viemos, pois em Cristo todos têm lugar à mesa. A bênção prometida a Abraão, a reconciliação com Deus e a restauração de todas as coisas, agora está acessível a todos os que creem, sem distinção. Essa promessa não se limita a um povo ou a uma terra, mas se estende a todos os cantos do mundo, alcançando corações de diferentes línguas, culturas e histórias. A promessa de Deus não é apenas sobre um pedaço de terra, mas sobre uma pátria celestial, uma herança eterna que transcende fronteiras e limitações humanas. É um convite para fazer parte de algo muito maior, uma família que se estende além do tempo e do espaço, unida pela fé e pelo amor divino. O que antes era restrito e limitado tornou-se universal e infinitamente maior. Em Cristo, todos são bem-vindos, e a promessa de Deus se cumpre em uma família de fé que abraça o mundo inteiro. Quando as promessas de Deus são distorcidas, a fé pode se tornar fonte de medo, não de liberdade. Uma religião baseada no medo e no controle sufoca a alegria e afasta as pessoas de Deus.
Líderes podem usar o medo para manipular, transformando a graça em transação e a Bíblia em arma. Isso gera culpa, ansiedade e até abandono da fé. As promessas de Deus são presentes de graça, não recompensas por desempenho. Uma fé saudável floresce no solo do amor e da confiança, não do medo. Hoje, muitos reduzem as promessas de Deus a fórmulas de prosperidade material. A bênção de Abraão é apresentada como garantia de riqueza, mas isso distorce o propósito original. A promessa era espiritual, não uma garantia de vida sem problemas. O evangelho da prosperidade cria culpa e superficialidade, desviando o foco do relacionamento com Deus. A verdadeira bênção é o perdão, a adoção e a vida eterna em Cristo. A promessa é um presente para ser recebido com gratidão, não uma mercadoria a ser exigida. As promessas feitas a Abraão ainda valem e encontram seu significado mais profundo em Cristo. Elas são a base viva da nossa fé, não relíquias do passado. Em Jesus, a promessa de uma família global, uma pátria celestial e bênção para todas as nações se cumpre. Deus é consistente. Seu amor e fidelidade unem toda a narrativa bíblica. Você é herdeiro dessa promessa, escolhido pela graça, chamado para ser canal de bênção. Não se prenda ao medo ou a interpretações distorcidas. O coração da promessa é relacionamento, não regras. Abrace o amor de Deus. Ele está acima de todo medo e dura para sempre.